E aí pessoal, como vocês estão? Para começar, hoje irei falar sobre hereditariedade humana. O que é hereditariedade? Hereditariedade consiste no conjunto de processos relativos à transmissão das características genéticas entre os indivíduos, ou seja, aspectos físicos e psíquicos que são transmitidos dos antecedentes aos seus descendentes. Existem dois tipos de hereditariedade, a específica e a individual. A primeira diz respeito a todos os fatores que são comuns a uma determinada espécie. Já o segundo designa os agentes genéticos responsáveis pelas características próprias dos indivíduos. Assim, graças à hereditariedade específica, nós nascemos como seres humanos, e devido à hereditariedade individual, apresentamos aspectos semelhantes aos dos nossos progenitores. Agora irei falar sobre o DNA. O que é DNA? O DNA, também chamado de ácido desoxirribonucleico, é um tipo de ácido nucleico que possui destaque por armazenar a informação genética da grande maioria dos seres vivos. Uma vez que os cromossomos possuem DNA em sua estrutura, a sua duplicação implica na duplicação da molécula de DNA. A compreensão desse processo permite entendermos como se dá a transmissão das características hereditárias. Agora irei falar sobre o alelo. O que é alelo? Os alelos são as formas alternativas de um determinado gene e ocupam um mesmo loco em cromossomos homólogos. Quando nos referimos a loco, estamos falando da posição do gene no cromossomo. Quando falamos em cromossomos homólogos, referimos-nos a cromossomos que possuem genes para a mesma característica. Em organismos diploides, como os humanos, os cromossomos provêm dos progenitores, sendo um grupo oriundo da mãe e outro oriundo do pai. Analisando os genes de um indivíduo, podemos perceber, por exemplo, que nos cromossomos homólogos provenientes da mãe pode haver um gene A para determinada característica, e nos provenientes do pai pode ser encontrado um gene A. Apesar de A e A serem o mesmo gene, eles apresentam-se modificados, determinando algumas alterações para a mesma característica. Sendo assim, A e A são os alelos. Agora irei falar sobre a interação genes. Interação gênica. A interação gênica é o tipo de herança na qual a expressão do fenótipo de uma característica é condicionada pela ação conjunta de dois ou mais pares de genes com segregação independente. Esta interação resulta em um efeito que difere daquele produzido por ambos individualmente. Em interações de genes existem as interações epistâticas e as não epistáticas. As interações epistáticas ocorrem quando dois ou mais genes determinam a produção de enzimas que catalisam diferentes etapas de uma mesma via metabólica. Em epistásia, um alelo de um gene em um locus, ao se expressar, suprime a manifestação, ou fenótipo, de outro gene em locus diferente. O alelo que mascara a expressão do outro é denominado de epistântico e o alelo, cuja ação é mascarada, é chamado de hipostático. Quando existe epistásia entre dois locus gênicos, haverá uma alteração na proporção fenotípica de cruzamentos de híbridos 9:3 minutos e 300 segundos. A epistásia pode ser classificada como dominante 12:3:1, recessiva 9:3:4, recessiva dupla 9:7, dominante recessiva 13:3, dominante dupla 15:1, dentre outras variações. As interações não epistânticas são aquelas em que os genes produzem enzimas que atuam em vias metabólicas distintas. Nesta interação dois ou mais locus interagem entre si produzindo um fenótipo sem que nenhum alelo de um locus mascare a expressão dos alelos de outros locus. Aqui, a proporção 9:3 minutos e 300 segundos permanece, mas a relação fenotípica difere da proporção mendeliana clássica, uma vez que tem-se dois genes, mas apenas uma característica. A determinação do sexo, na maioria das espécies, ocorre por meio de genes situados em cromossomos, denominados de cromossomos sexuais. Na maior parte dos vertebrados, incluindo a espécie humana, as fêmeas apresentam um par de cromossomos sexuais idênticos, XX. Nos machos, os cromossomos são diferentes, X. Agora irei falar sobre os sistemas das determinações do sexo. Sistema X. Nesse sistema, as fêmeas possuem o cariótipo 20, ou seja, apresentam o cromossomo X em dose dupla, e os machos apresentam os cromossomos X.
Está presente nos insetos, mamíferos, alguns peixes e plantas. É o caso da espécie humana, onde o macho é o sexo heterogamético, X, e é ele que define o sexo da prole. A presença do cromossomo Y nos machos determina a produção de testosterona e consequente desenvolvimento das características sexuais masculinas. 27, 11, 10, 21 PM Pedro Henrique. Sistema centésimo. Esse sistema ocorre em espécies onde não existe o cromossomo Y. Os machos são, portanto, X0, lê-se X0, e as fêmeas são XX. Esse tipo de herança ocorre em alguns insetos, como os gafanhotos. Os machos desse sistema possuem um número ímpar de cromossomos em seu cariótipo e as fêmeas possuem um número par. Sistemas EW. Esse tipo de herança ocorre em algumas espécies de insetos, peixes, aves e répteis. Nessa herança, o sexo heterogamético é a fêmea, que apresenta os cromossomos sexuais ZW e o macho, ZZ. Como a fêmea é heterogamética, ela que define o sexo da prole.